E aí, sabe quando a gente tenta explicar uma coisa que parece super complicada e simplesmente não flui? Neste material, a gente vai mergulhar na arte de deixar o complexo bem simples. E para fazer isso, vamos usar a atmosfera da Terra como nosso laboratório, descobrindo 3 chaves para transformar qualquer assunto denso numa explicação clara e, o mais importante, inesquecível. Muitas vezes é aqui que as explicações começam e acabam. Um verdadeiro muro de texto, sabe? Cheio de fatos, de jargões. A informação está correta, com certeza. Mas será que isso envolve? Será que conecta com quem está do outro lado? É exatamente esse o desafio que a gente vai desmontar hoje. O nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente define o problema. Depois, vamos abrir 3 chaves poderosas: contar uma história, pensar com imagens e chamar para interação. E por fim, a gente vai ver tudo isso funcionando na prática. Então vamos lá. Primeira parte, o desafio. Antes de conseguir simplificar qualquer coisa, a gente precisa entender qual é o obstáculo. E na maioria das vezes, ele se parece com isso aqui. Uma parede de informações que parece que não dá para atravessar. É aqui que a gente pode perder o interesse antes mesmo de começar. Pensa numa explicação comum da atmosfera. É basicamente uma lista, né? Nitrogênio, oxigênio, argônio. Aí vem as camadas. Troposfera, estratosfera. Os fatos estão todos aí, certinhos. Mas a apresentação é seca, não tem conexão. Ela informa, mas não inspira. É só um monte de dado e não uma explicação que cria uma ponte. Certo. Então como é que a gente derruba essa parede? A gente começa transformando esses fatos numa narrativa. A gente dá um propósito para a informação, um papel para ela desempenhar dentro de uma história maior. O que faz uma história ser tão poderosa? É essa palavra, inesquecível. O nosso cérebro é programado para se lembrar de narrativas, e não de listas de dados. As histórias criam um tipo de estrutura emocional, um contexto que transforma informação abstrata numa experiência que a gente quase viveu. E uma das ferramentas mais eficientes para isso, a analogia. Pensa nela como se fosse uma ponte. De um lado da ponte, tem um conceito novo, abstrato, tipo a composição da atmosfera. Do outro lado, tem algo que a gente já conhece e entende, como uma receita de bolo ou um exército defendendo um castelo. A analogia simplesmente conecta os dois. Vamos botar isso em prática, então. Chega de mistura de gases. A partir de agora, a atmosfera é o escudo protetor da Terra. Percebe a mudança? De repente, ela tem uma missão, um propósito. Ela deixou de ser um conceito passivo para virar a heroína da nossa história. Bom, agora que a gente já tem a nossa história, precisamos dar vida a ela. Por quê? Porque nossos cérebros são verdadeiras máquinas de processamento visual. A gente processa imagens milhares de vezes mais rápido do que texto. Então, mostrar não é só mais rápido, é muito mais poderoso. E qual é a regra de ouro do design visual? Simplicidade. Menos é mais. A tela não é um roteiro para ser lido, ela é uma parceira na dança da explicação. Ela tem que complementar o que está sendo dito e não competir pela atenção. O objetivo é sempre a clareza, não a poluição visual. E olha só que exemplo perfeito disso. Lembra daquela lista de gases? Olha lá aqui agora, transformada na receita do ar. De cara, a gente já entende o todo. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Sem precisar ler nada, a informação já foi absorvida. Certo, então já conhecemos os ingredientes. Mas e as propriedades do ar? Como é que a gente pode mostrar uma coisa invisível em ação? Falar sobre compressão é abstrato. Ver isso acontecer, aí é outra conversa. E é aqui que o poder de um bom diagrama entra em cena. Essa imagem simples de uma seringa torna o abstrato concreto. A gente consegue ver o ar sendo comprimido e depois se expandindo. Um conceito que levaria um parágrafo inteiro para ser explicado, a gente entende num instante, sem precisar de nenhuma equação. Ok, a gente já tem uma história e um visual legal, mas a peça final do nosso quebra-cabeça é fazer quem está assistindo deixar de ser um espectador passivo e se tornar um participante ativo. É nesse momento que o aprendizado se fixa de verdade. A psicologia por trás disso é fascinante. Quando a gente é convidado a prever, a responder, a refletir sobre algo, diferentes partes do nosso cérebro são ativadas. O aprendizado sai do modo passivo e entra no modo ativo. A atenção fica mais aguçada e a chance de guardar a informação aumenta muito. Vamos testar isso agora mesmo. Um momento para pensar. O principal componente do ar é o oxigênio, quase 80%. Verdadeiro ou falso?
Essa perguntinha simples força o cérebro a buscar ativamente aquela informação que a gente viu no gráfico. É o aprendizado em ação. A resposta, claro, é falso. O nitrogênio é o grande campeão. Ao forçar essa lembrança ativa, a gente meio que cimenta a informação na memória. Aquele gráfico de Pitcher não é mais só uma coisa que a gente viu, é uma informação que a gente usou. E assim, a gente fecha o círculo. Vemos como pegar uma montanha de informações complexas e, usando as 3 chaves de narrativa, visualização e interação, transformar tudo em algo claro, envolvente e que fica na memória. Vamos ver um último exemplo, bem poderoso? À esquerda, a linguagem da ciência, dados de temperatura, radiação UV, altitude de voo. À direita, a linguagem da experiência, a sensação de voar alto, acima das nuvens. Uma informa, a outra nos transporta para lá. E quando essa frase vocativa se junta com uma imagem poderosa como essa, a compreensão se torna instantânea. Não estamos mais só aprendendo sobre a estratosfera, a gente está sentindo como é estar lá. Essa é a verdadeira alquimia de uma explicação eficaz. Então, aqui está o nosso kit de ferramentas para a clareza. Primeiro, crie uma história para dar um contexto que faça sentido. Segundo, use o poder visual para simplificar e iluminar. E terceiro, convide a interação para transformar o aprendizado em uma experiência real. E isso nos leva à nossa pergunta final. Com essas ferramentas em mãos, a questão não é mais se é possível desvendar um tópico complexo. A questão é qual vai ser o próximo. Porque o poder de uma explicação clara não é só sobre transmitir informação, é sobre acender a faísca da compreensão.